juntamente com essas caravanas que vai vir lá no Serra Dourada. Então, o alto do pastor Luiz, nós estamos lá lotado, que está mais de 50 mil pessoas ali, glorificando ao Senhor e celebrando os frutos desses 25 anos, né, irmãos? E é uma medida também que nós estamos lá, porque nós fazemos parte desse mover, e estando lá, vendo o novo que Deus tem feito, nós sabemos que também Deus fará aqui na cidade de Porá, em nome de Jesus. Daqui a um tempo nós estaremos também fazendo festas, com talvez grande número de pessoas no ginásio, lá esqueci agora o nome lá do teatro lá do IF, fazer eventos grandes. Então, quando nós vamos lá participando, nós vemos aquilo que Deus fez de uma célula que saiu de uma garagem, uma casa, hoje está em 38 nações, né? E em um só dia está ali 50 mil pessoas reunidas celebrando os frutos. Isso é mover de Deus. Então Deus também tem mover também aqui para a cidade de Porá. Amém, amados? E nesse aspecto, no próximo domingo, nós vamos estar também lançando aqui um projeto nosso projeto de crescimento, de evangelismo, de aceleração da nossa igreja para esse segundo semestre. Então nós vamos estar aqui, vou estar passando para os irmãos os detalhes do culto que vem, do domingo que vem, e porque nós vamos estar aí numa aceleração nesses últimos 6 meses, que começa já agora, de julho, é para nós, no final desse ano, nós ter os nossos frutos, nós celebrar os frutos que o Senhor tem para nós. Então nossas células vão ser evangelistas, nós vamos levantar líderes nesse período, abrir novas células, né? Nós vamos fazer eventos fora daqui. Então nós vamos fazer detalhado, nós vamos fazer uma camiseta também nossa da igreja, né? Você poder, seria importante que todos comprassem. Então vamos procurar um lugar que faça o menor preço lá em Goiânia, para que todos possam comprar, né? Até as crianças possam ter uma camiseta, porque nós enchemos a cidade com a logo da videira, né? Uma frase bacana, né? Na frente ou atrás. Nós vamos trazer como é que vai ser também no próximo culto. Então nós vamos para valer nesse segundo semestre, né, irmãos? Amém. Comunhões, evangelismo, orações, vigílias, né? Vamos ter muitos eventos nesse segundo semestre. Então vai estar dentro desse pacote desse programa, né? Dessa programação que nós estamos fazendo. O nome vai ser Atos 2. Atos 2. Por que Atos 2? Eu estou adiantando para você como é que vai ser o nome. Atos 2. Porque foi no Atos 2, em Atos 2, que a igreja começou, cresceu e multiplicou. E a Bíblia diz que Deus ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. E eles passavam a ter o quê? Comunhões uns com os outros, de casa em casa e no templo. E estavam juntos no partir do pão. E ali a igreja expandia. E eles tinham simpatia das pessoas. Sabe, nós vamos ter a simpatia dessa cidade. Amém. Né, os irmãos vão ter, essa cidade vai ter prazer de estar entre nós. Amém. Vamos encontrar um ambiente de graça, um ambiente de amor, de alegria, de comunhão, de família. Amém? Amém. Então se prepara, domingo que vem nós vamos lançar esse projeto, né? E aí eu já estou adiantando para você. Você já vê o tamanho da sua camiseta, você já passar o número, e nós começar a encomendar, para nós começar já no segundo semestre aqui, mês de 1º de julho, até ser, quem sabe, né? Nós já estamos com uma dessas camisetas, e nós poder mover nessa cidade no nome de Jesus. Amém, né, irmãos? Nós somos igreja. Tem uma canção aí, o Rafael já tocou ela aqui, né, que fala da igreja que prevalece, que avança, que não para. Nós somos a igreja imparável, irmãos, né? Nós somos essa igreja, então nós não podemos aceitar, às vezes, ficarmos parados, paralisados por um tempo, né? Entrar, nós temos que sair da bolha, né? E fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, transpassar os limites, alcançar as vidas. O Senhor morreu por vidas, e essa cidade está cheia de vidas que precisam do Senhor Jesus, que precisam conhecer. E a vida que eles vão conhecer está onde, irmãos? Em você. Fala assim: está em mim. Está em mim. Amém. É isso mesmo. Está em você. E você vai espalhar essa vida nessa cidade. Amém. Vamos espalhar para a glória de Jesus. Amém. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Vai ser isso mesmo, em nome de Jesus. Então, nessa semana, hoje mesmo, não vai acabar as vagas, entra lá no link, vou botar novamente lá no grupo para você fazer sua inscrição para nós ir lá para a conferência. Não pague nada.
Vamos lá para o Serra Dourada, vamos celebrar, vamos comer depois do McDonald's, antes ou depois, não sei, né? Mas vamos estar lá, vamos estar juntos lá, vamos celebrar o Senhor lá no Goiânia, no ginásio Serra Dourada. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos que fala: a oração intensa libera o milagre. Fala assim: a oração intensa libera o milagre. Quem está precisando de milagre aí? Aleluia, glória a Deus, né? Só nós estamos aqui hoje com um milagre, né? Glória a Deus. Depois é glória a Deus. Glória a Deus. Porque é um milagre, meu irmão. Você está aqui, você poder ter acordado hoje, abrir os olhos, poder sair, levantar da cama. Aleluia. Né? Mesmo às vezes com alguma debilidade, né? Com uma tosse, com um mal-estar, né? Eu sei que alguns irmãos passaram como eu passei também. Minha família passou essa semana dia difícil, mas graças a Deus o Senhor tem nos dado o quê? Vitória. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então eu queria ler com os irmãos no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Eu não posso forçar a voz, mas não consigo. Tiago 5, 17. Talvez nós não sabemos qual que é a oração que faz a diferença. Nós somos uma igreja que ora. Você é um irmão que ora. Mas qual que é a oração que faz a diferença? Qual que é a oração que traz o milagre? Qual que é essa intensidade dessa oração? Nós vamos estudar um pouco a vida de Elias. Alguém já ouviu falar do profeta Elias? Então diz o seguinte: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Quais sentimentos, irmãos? Qual sentimento você acha que Elias tinha, como eu e você? Qual sentimento você tem muitas vezes? Frustração, desânimo, tristeza, né? A Bíblia está dizendo que Elias tinha os mesmos sentimentos, mas ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por 3 anos e 6 meses. Quanto tempo, irmãos? 3 anos e meio, né? Não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então aqui Tiago está falando que Elias, ele orou de uma certa maneira, com uma certa instância, com um certo poder, um certo tipo de oração, que fez com que os céus se cerrassem, ficasse 3 anos e meio sem ter chuva. Mas aqui também está dizendo que Elias, ele era um homem como eu, como você. Ele era um homem com os mesmos sentimentos como nós. Um homem que passava pelas mesmas lutas que nós passamos. Tinha as mesmas debilidades. Mas há algo poderoso na vida de Elias. Que Elias, ele orou ao Senhor com instância, com força. E a terra não viu mais chuva, nem orvalho. Qual que é esse segredo que Elias tinha? Que nós precisamos descobrir, ou que nós precisamos viver? Você já sabe, você vai perceber que você já sabe. Mas muitas vezes nós olhamos o quê? Para nós. Olhamos para nós mesmos. Elias não. Elias, ele olhou para algo que a palavra de Deus já havia dito, já havia liberado. E Elias se pegou essa palavra. Hoje nós não temos salão das crianças, né? Minha esposa teve um esses dias, então não deu para organizar a sala das crianças. Então as crianças vão ficar aí. Vocês têm balinha para elas depois? Tem? Tem não? Tem? Depois dá balinha. Então, mas Elias, irmãos, ele tinha desânimo também, ele era um propenso. Ele é um homem que surgiu em Israel num momento difícil de Israel.
Israel vinha sendo governado por homens maus. Orim, ele fez tudo que era mal perante a Deus, e foi pai de Acabe, e morreu ele, Orim, e Acabe passou a governar. E a Bíblia diz que Acabe fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Foi o pior rei. A Bíblia põe ele como o pior até ali. E para piorar as coisas ainda, Acabe, ele procura uma mulher para casar. Mas quem que ele procura essa mulher para casar? Ele vai procurar no meio dos pagãos. Ele vai procurar, encontra uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher, ele já era mau, ele já fazia as coisas terríveis, tudo que Deus odiava. Mas essa mulher piorou a situação ainda dele, porque ela era de outro povo, adorava outros deuses, Baal, Astarote, e ela trouxe então todas essas adorações para Israel, que era o povo de Deus. E Acabe, que era o rei do povo de Deus, construiu postes de ídolos, construiu bosque para esses deuses, construiu altares para esses deuses e adorava esses deuses. E essa mulher era terrível, ela trouxe os sacerdotes de Baal, trouxe centenas deles para Israel. E de repente, um dia, é engraçado que a história de Elias começa assim. Estava lá, de repente, o Elias chega diante de Acabe e libera essa palavra de não chover durante 3 anos e meio sobre a terra. Sabe, mas Elias era um homem comum. Talvez nós admiramos Elias porque Elias não morreu. Elias subiu ao céu num redemoinho de fogo. Elias, ele fez chover fogo. Nós vamos falar disso mais para frente. Ele foi um grande profeta. A Bíblia, ela aponta os grandes profetas pelos seus feitos. E feitos como Elias fez, só Moisés fez como ele, porque Moisés também era um profeta, e Moisés foi o homem que abriu o mar vermelho, carregou o povo pelo deserto, fez o povo passar em seco. Mas Elias, ele foi um dos grandes profetas. Teologicamente, os grandes profetas eram aqueles que mais escreveram livros maiores da Bíblia, como Isaías, Jeremias, e Elias é tido teologicamente como profeta pequeno, mas biblicamente ele foi um grande profeta, porque ele fez algo que fazer 3 anos e meio sem chover, depois fazer voltar a chover, isso Elias fez. Fazer cair fogo sobre o altar, zombar de outros deuses e fazer cair fogo de um lugar que ele tinha jogado água 3 vezes, molhado a lenha, o holocausto, tudo, e o fogo vindo, isso Elias fez. E Elias era um homem como eu e você. Talvez você olhe, mas Deus não vai me ouvir porque eu sou apenas um comedor de feijão, eu sou tão cheio de falhas, eu nem sei orar direito, então Deus não vai me ouvir. Sabe, e Elias, a Bíblia diz que ele tinha tanto medo quanto nós temos. E Elias tinha medo da rainha Jezabel. Mas houve um momento que ele encarou o rei Acabe. Então qual que é a verdadeira oração desse? Qual que é essa oração que Elias orou fervorosamente para que não chovesse? E não choveu, nem o orvalho caiu. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. A palavra nos mostra quando Elias aparece. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Acabe estava aprontando todas, juntamente com Jezabel, e de repente aparece Elias. Aqui começa a história de Elias. Elias não tem uma história como ele começou, como ele foi ensinado, como ele começou a ser profeta, não, só mostra ele já chegando no ponto ali diante de Acabe e liberando essa palavra, que está escrito: então Elias, o tesbita porque ele era de uma cidade, e Tesmo, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel,
perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá neste ano, segundo a minha palavra. Irmãos, lá em Tiago, nós lemos, Tiago 5,17, nós lemos que Elias, Tiago está falando que Elias fez uma oração o quê? Fervorosa, intensa, e Deus ouviu ele, e aquilo que ele orou aconteceu, e está falando que nós também podemos orar, porque Elias era como nós, cheio de sentimentos como nós temos. E sabe qual é a oração que Elias fez quando ele encontrou o rei Acabe? Talvez você pense que ele babou de tanto orar, talvez você pense que ele esbravejou, né? Assim, nós somos uma igreja que oramos com intensidade. Essa é uma das características da igreja videira, é de nós orar com muita intensidade. Então nós somos muito intensos ao orar, muito intenso. Então você vai ver a gente orando sempre com intensidade, movimento, balança e mexe, porque faz parte do nosso ritmo como igreja de orar, porque somos alguém cheio de vida. Amém, irmãos? Amém. Mas às vezes a gente fica pensando que a intensidade da oração é isso. Se eu esbravejar aqui, se eu gritar, se eu falar alto, né? Essa vai ser a oração intensa que Deus vai ouvir. Mas não foi isso que aconteceu com Elias. A oração que Elias fez não foi nem um minuto de oração. Não foi nem um minuto. Qual foi a oração que Elias fez ao Senhor? Essa aqui. Essa aqui. O que ele fala para Acabe? Tão certo como vive o Senhor. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja presença eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Ele falou, era a segunda palavra do Senhor? Sim ou não? Ele falou que era segundo o quê? A palavra dele, que ele estava falando. Essa foi a oração intensa de Elias. Mas qual que é o segredo dessa intensidade dessa oração que fez os céus se fechar e não chover mais? Parece que é uma oração muito simples. Eu sei que quando nós vamos orar com alguém, nós começamos a orar a Deus, liberamos, abençoa essa pessoa, cura ela, liberta, transforma esse todo, né? Mas e se nós orássemos e falar assim, não, ó, seja curado agora, em nome de Jesus, receba a cura aí na sua vida agora, em nome de Jesus. Você falou, mas só isso? É só essa oração? Eu quero uma oração assim mais fervorosa. Tem irmãos que vai aqui orar, eu acho que não tem isso, não sei, não conheço ainda, não vi falar, mas em Goiânia tem demais. Os profetas dos montes, tem uns montes lá, o Monte Serrinha, o Monte Mendanha, tem uns profetas que ficam lá nas cabanas, esperando as pessoas subir lá para receber uma oração forte. Ele fala, não, eu vou lá porque aquela irmã ela ora forte, uma oração forte. Já ouviu falar esse termo de oração forte? Porque na cabeça dele a oração forte é aquela oração que a pessoa mete o pé no chão, esbraveja, põe a mão na cabeça do outro, balança para lá para cá, né, e fala um monte de coisa, para ele essa oração forte, essa oração que Deus vai ouvir. Mas não é bem assim, irmãos. Não é bem assim. Há uma oração que Deus ouve, é uma oração com intensidade, mas não é essa intensidade que nós estamos pensando. A intensidade que muitas vezes nós achamos que deveríamos ter, a intensidade do pastor, a intensidade do missionário, a intensidade do apóstolo. Não, você só precisa ter a intensidade que o Senhor já colocou em você, e você vai descobrir isso. Vamos descobrir aqui dentro da palavra. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo até aqui? Amém, irmãos? Quando Elias ele foi orar para a chuva voltar, foi diferente. Quando ele encontrou Acabe, ele falou, olha, eu estou na presença do Deus Todo-Poderoso, e eu te digo, esse que eu te digo, não vai chover, nesse ano não chove mais, nem vai ter orvalho,
nada, segundo a minha palavra. Só disse isso. Mas interessante que a Bíblia, nós vamos ler mais para frente, quando Elias foi orar para chover, ele orou de outra maneira, que essa outra maneira expressou mais intensidade. Porque Elias, a Bíblia diz que ele teve que se curvar na terra, botar a cabeça no meio das pernas. Ou seja, é como acocorado botar essa cabeça aqui no meio da perna, ficar de coca, entendeu? Já ficou de coca alguma vez? Fica de coca, e Elias botou a cabeça no meio da perna, dos joelhos aqui, e ficou orando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, até aparecer uma nuvem no céu. E nessa vez, para a chuva vir, ele teve que botar intensidade. Por quê? E para parar a chuva, ele só liberou a palavra. Falou, não vai chover. Pronto, acabou. No livro de Reis, capítulo 18, versículo 41 diz: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. No 43 diz: e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse: Elias, volta. E assim por 7 vezes aconteceu. 7 vezes Elias orou encurvado, com a cabeça no meio das pernas, entre os joelhos, dizendo para o moço, para o líder, em treinamento dele, ir lá olhar para ver como é que estava o céu, se havia nuvem, se estava chovendo, como é que estava o tempo. E nada. E Elias lá, cocorado lá em cima do cume do monte, lá com a cabeça no meio das pernas, orando, mas curvado mesmo, e não levantava para ver, falava: vai lá, dá uma olhada lá como é que está o tempo. Ele continuava lá curvado, até ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Quem tem esses dois tipos? Primeiro, Elias ora, só liberando a palavra e para. E para a chuva voltar, ele ora 7 vezes para uma nuvem do tamanho de uma mão surgir no céu. A palavra de Deus diz que havia uma palavra do Senhor já liberada, e Elias, ele se apegou a essa palavra. Sabe, irmãos, as nossas orações, elas não podem ser orações vazias, elas não são orações ao erro, não, elas precisam ser orações que estão em conexão com a palavra de Deus, com algo que Deus já liberou. A tudo que você vai orar para a sua vida tem que ter conexão com a palavra de Deus, tem que estar de acordo, aquilo que a palavra de Deus já liberou, tudo aquilo que Deus já te deu. Se Ele te deu, se é nosso, eu posso orar e declarar. Ela não é uma oração a Ele. Às vezes as pessoas ficam orando a Ele, né? Fica orando sem direção, é como se estivesse atirando para vários lados, para ver se alcança alguma coisa. Não, a oração não é assim. A oração escondida é aquela oração de convicção, é aquela oração que você faz com intensidade, e nós vamos descobrir qual que é essa intensidade, qual que é essa oração intensa. Sabe que declarar a palavra do Senhor fala de algo do nosso coração, do que está no nosso coração. Aquilo que, quando você declara uma oração, você está declarando para valer? Você está declarando porque você crê? Ou você está orando por orar? Eu não vou orar porque vai que acontece. Nós estávamos aqui orando aqui agora, né? O John está orando aqui com intensidade, né?
e você ora na sua casa, mas o que vai determinar se a nossa oração ela é respondida é se quando você para de orar, a sua convicção continua a mesma. Eu estava pensando aqui quando eu estava orando pelos nossos alvos, 10 células, 10 líderes, 150 membros, 6 meses já passou. Aí será que eu fiquei pensando, será que os irmãos estão orando crendo? Ou está orando por orar? Será que está crendo que pode acontecer? Ou está orando para ver se vai acontecer? É porque essa é a diferença. Elias, ele tinha convicção daquilo que ele estava falando. Ele falava, não vai chover. Ele falou, não, eu vou dizer aqui que eu vou orar para Deus para parar a chuva. Não, ele falou, não vai chover. Não vai chover. Não vai. Quando nós oramos, a nossa intensidade, ela precisa estar carregada de vida de Deus. Qual que é essa vida? É a vida que está na palavra, e na palavra que nós precisamos estar linkados, ou seja, a nossa fé precisa estar ligada à palavra que o Senhor liberou, porque eu preciso orar em cima dessa palavra. Quando eu creio nessa palavra que o Senhor liberou, eu vou chamar a existência de todas as coisas. Amém, irmãos? Por que você pode orar por cura? Por que você pode expulsar demônios? Por que você pode orar por prosperidade? Por que você pode orar por casamentos, crescimento financeiro, compra da casa, do carro? Por quê? Porque a palavra de Deus nos dá legalidade, amém, irmãos? A palavra de Deus nos dá legalidade. A palavra do Senhor nos diz que pelas pisaduras do Senhor nós somos o quê? Sarados. Mas Isaías fala que ele levou sobre a cruz nossos pecados, levou sobre a cruz as nossas doenças, nossa enfermidade. Então isso me dá legalidade para quê? Para chamar a existência a cura na minha vida. Isso me dá legalidade. Elias, ele orou e não veio chuva, porque ele tinha legalidade para orar, porque a palavra de Deus havia falado. Deus havia falado que se o seu povo adorasse a outros deuses, se o seu povo se tornasse pagão, fizesse ídolos, se tornasse adoradores de ídolos, adoradores de outros deuses, que não fosse o Senhor, os céus se tornariam de bronze sobre eles, não viria mais chuva sobre eles. Essa era a palavra que Deus havia liberado. Então Elias, quando foi orar para não chover, Elias ele não orou aleatoriamente, ele se apegou a uma palavra. Ele olhou para a nação de Israel. A nação de Israel estava torta, o povo adorando outros deuses, adorando Baal, adorando Astarote, que era uma deusa, e adorando lá a Baal. Jezabel era filho de um rei, mulher perversa, terrível. E Elias olha para aquela cena e ele fala: Deus falou que se o povo de Israel adorasse a outros deuses, os céus se cerrariam, não ia ter mais chuva. Então quando Elias chegou diante de Acabe, do rei, ele já sabia da palavra que Deus havia dito, estava escrito. Ele fala: então, olha, não vai chover. Eu estou na presença do Deus Altíssimo, eu estou dizendo que não vai chover. Esse ano não chove, não cai nem orvalho, porque ele está se apegando à palavra que Deus havia dito. Sabe, irmãos, a oração que vai fazer a diferença na nossa vida, na sua vida, é quando você ora se apegando à palavra, não um sentimento seu, não um pensamento, um desejo, não, mas a palavra de Deus está dizendo. Então quando você fala de acordo com a palavra, vai acontecer. Paulo diz: eu criei, por isso falei.
Nós cremos, por isso nós falamos. Então eu falo daquilo que eu creio, aquilo que eu creio eu vou falar, e o que eu falar vai acontecer. Amém? Amém, irmãos? Amém. Você crê nisso? Amém. Quantas orações você já fez? Talvez não está de acordo com a palavra. Tiago mesmo ele diz que nós erramos porque não pedimos, sabemos pedir, não sabemos orar. Nós às vezes oramos por muitos motivos, mesmo pelos motivos certos. Mas aqui está nos ensinando como ter oração eficaz. Como você pode ter uma oração eficaz nesses dias? Como nós podemos ter uma oração eficaz nesses dias? Orando segundo a palavra de Deus. Fala assim: eu tenho oração eficaz. Quando eu oro segundo a palavra de Deus. Quando Deus liberou a palavra, meu irmão, quando você ora de acordo com essa palavra, não tem como não acontecer. Não tem como. Não tem. Mas tem o diabo, mas tem um problema, mas tem um levante, mas tem isso. Não tem como. Vai acontecer. Porque o poder de Deus foi liberado. Então Elias, ele usou o que? A autoridade que Deus havia dado. E a dado através da palavra. O que você tem hoje? O que você tem hoje? Palavra de Deus. E a palavra de Deus nos dá o quê? Poder, autoridade. Você tem autoridade. Amém. Nós temos autoridade para desfazer as obras do inferno. Amém. Nós temos autoridade para marcharmos. Nós temos autoridade para declarar e acontecer. Nós temos autoridade para falar e algo acontecer na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, na nossa saúde. Amém, irmãos? Na nossa vida financeira, na nossa conta bancária. Nós temos autoridade. Quando nós falamos com autoridade, isso vai acontecer. Talvez você não precise nem entrar para dentro do seu quarto, fechar a porta e passar ali 2 horas orando. Não, mas basta você falar, você declarar a palavra. Quando você declara a palavra baseada naquilo que Deus já falou, a autoridade já está sobre você. E essa autoridade que você libera, através da sua boca, faz as coisas acontecerem. Porque é uma fé, há um poder envolvido. E essa autoridade te gabarita para que as coisas aconteçam. Não é uma autoridade sua, é uma autoridade de Deus sobre nós. É uma autoridade que Deus já nos deu, já nos colocou sobre nós essa autoridade. Agora, quando nós oramos, muitas vezes nós não percebemos que temos essa autoridade. Mas nós ficamos: oh Deus, me ajuda. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Oh Deus, faz alguma coisa a meu favor. E fica com essa lenga-lenga. Deus não ouve orações assim. Deus não ouve. Deus não ouve oração porque Ele vai ficar com dó de alguém. Deus não ouve oração só porque você se coloca como um coitadinho diante dele. Não. Nós estamos falando de oração eficaz. A oração que Deus ouve. A oração que você fala e algo vai acontecer. É a oração que você exerce a autoridade que Deus já liberou sobre você. E essa autoridade que Deus já liberou sobre nós, e você conhecendo a palavra, meu irmão, você se torna imbatível. Não tem para ninguém. Não tem super-homem, não tem Homem-Aranha, não tem Capitão América, sabe? Não tem Batman, não tem ninguém com o poder que Deus já conferiu a você. Amém. Para você fazer proezas, para você trazer as coisas que já são suas, que estão nas regiões celestes e precisam chegar na sua vida. Elias, ele se apropriou da autoridade que Deus tinha dado para ele. Você acha que Elias estava falando com um qualquer? Não. Ele estava diante do rei de Israel, Acabe. Ele chegou, não contou história, não perguntou, não falou: rei, estou aqui. Ele achou: rei, é o seguinte, eu vou na
presença do Deus Altíssimo, o Deus de Israel, o Deus poderoso, na presença dele eu estou. Quando você está orando, como é que você se sente? Você se sente na presença de Deus? Ou você se sente num lugar qualquer? Essa faz a diferença. Elias sabia onde ele estava. Ele estava diante do rei, num lugar perturbado, num reino perturbado, diante de um homem perturbado. Mas ele falou: eu estou na presença do Rei dos Reis, eu estou na presença de Deus, eu estou dizendo: não vai chover, nem orvalho vai cair, vai acontecer de acordo com as minhas palavras. Por quê? Porque Elias estava investido com autoridade, irmãos, com autoridade de Deus na vida dele, e ele sabia onde ele estava. Acaba o cara perverso, perturbado. Israel estava transtornado, mas Elias estava na presença do Senhor. Ele sabia que estava na presença do Senhor. Quando nós oramos, nós precisamos dessa convicção quando nós estamos: eu estou na presença. Quando você está orando pela sua família, quando você está orando pela sua casa, pelo seu trabalho, pela sua vida financeira, pelo seu futuro, pelos seus sonhos, pela sua saúde, você precisa dessa convicção aonde você está. Eu estou na presença de Deus, eu estou orando, eu estou dizendo, e vai acontecer na minha vida assim, vai acontecer no meu casamento assim, porque eu estou na presença de Deus, eu estou liberando a palavra aqui, e vai acontecer, vou prosperar, portas vão se abrir, vou comprar minha casa, vou comprar meu carro. Quando você entende que está o quê? A presença. A presença. Elias sabia disso. A presença nos traz o que é autoridade. Você está na presença, tem alguém com você, e esse alguém que está com você, ele faz as coisas acontecerem. Não é o seu poder, é o poder de quem está com você. É o Deus Todo-Poderoso, a presença dele desfazendo todas as coisas. Amém, irmãos? Amém? Os discípulos de Jesus, eles queriam viver coisas intensas do Senhor, queriam viver coisas intensas na sua vida, e eles chegaram um dia para Jesus e falaram: Senhor, aumenta-nos a fé. Está lá em Lucas 17, versículos 5 e 6. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor: se tiver fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Amém? Jesus estava ensinando para eles ali algo poderoso. Jesus estava ensinando para eles a maneira de eles terem a sua fé aumentada. Talvez alguns dos irmãos reclamam que tem pouca fé, que tem uma fé pequena, gostaria de ter uma fé maior. Eu gostaria de ter fé para ressuscitar um morto, eu queria ter fé para fazer isso, para fazer aquilo. Sabe, irmãos, nós aprendemos aqui há uns 2 domingos atrás, que se você for fiel um pouco, aonde é que você vai chegar? Se você começar a exercer a fé que você tem hoje, você vai crescer em fé, você vai chegar em fé maior, mas você vai primeiro ter que exercitar a fé que você tem, a fé pequena. Se você tem fé para orar por dor de cabeça, então ore, exerça a sua fé. A maneira que você vai exercendo, você vai chegar um momento de exercer para orar por um doente, com câncer, está com câncer, por coisas maiores. Se você tem fé para orar apenas por uma porta de emprego se abra, então exerça a fé e ora. Talvez vai ter um momento que essa fé só vai crescer e você vai orar pedindo uma empresa, declarando empresa na sua vida. Amém, irmãos? Então o discípulo estava pedindo para o Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé.
Ele está falando, coloca mais alguma coisa aqui na nossa vida, tem como o Senhor colocar algo em nós, para que a nossa fé possa aumentar, para nós fazer coisas como o Senhor faz, fazer as obras que o Senhor faz. E Jesus vira para eles e diz: se você tiver fé, talvez você está pensando que faz coisas grandes, é fé grande. Ele está dizendo: basta ter fé. Se você tiver fé do tamanho tiver fé como um grão de mostarda, direis aos ramos: sai daqui, planta-te ali, e vai acontecer. Vai acontecer. É isso que a palavra está dizendo. A maneira de nós vivermos uma fé crescendo na nossa vida é aprendermos a parar em fé, é aprender a dar comandos, é aprender essa oração que Elias fez, de comandar as coisas. Nós não comandamos pessoas, nós comandamos os poderes das trevas, desfazendo. O Senhor nos deu poder sobre cobras e escorpiões. Amém, irmãos? Você crê que você tem poder? Amém. Sobre o poder do inimigo? Amém. Você não deve ter medo, mas você tem poder sobre ele para desfazer, para chamar a existência aquilo que não existe na sua vida ainda. Quantas coisas não existem na nossa vida porque nós não exercemos fé. Eu fiquei preparando essa palavra e pensando em muitas coisas que já poderia ter acontecido na minha vida. Eu falei, eu já tive fé para tantas coisas, eu já exerci fé e vi coisas grandes acontecendo, mas para outras não exerci. Ou seja, nós precisamos exercer fé para todas as áreas da nossa vida, para todas as áreas. A maneira de você exercer fé é você orando, dando comandos. Comece pequeno, mas você precisa começar. Às vezes você acha que a oração vai fazer diferença na sua vida, a oração que alguém vai colocar as mãos na sua cabeça, o pastor vai colocar, o líder vai colocar, a profeta vai colocar. Não, você pode exercer comandos de fé na sua vida. Você foi no médico, e às vezes vem um diagnóstico: você está com tal doença, você está com diabetes não tem cura, você vai ter que tomar esse remédio para o resto da vida. O que você faz? Você fala, eu tenho diabetes, o médico falou que eu tenho que tomar esse remédio para o resto da vida, e você vai tomando. Se você não exerce fé em comandos, uma coisa é o que o médico diz, outra coisa é o que Deus diz. E o que Deus diz tem muito mais poder do que o médico diz. O que os especialistas, irmãos, dizem, eles fazem o melhor, são de Deus. Mas há algo que é maior do que eles, que é o Senhor. E aquilo que o Senhor já liberou, que é maior do que eles podem fazer, está na sua palavra. E a palavra de Deus diz que nós somos curados. Então o que eu preciso fazer? Me posicionar. Eu sou curado no nome de Jesus. Eu sou curado. Essa diabetes não tem poder sobre a minha vida. O médico falou, foi diagnosticado, mas eu repreendo ela na minha vida. Eu repreendo a diabetes na minha vida. Eu repreendo isso na minha vida, a pressão alta, o batimento mais acelerado. Eu repreendo isso, repreendo aquilo, e começa a dar comandos de fé, comandos de poder, baseado em quê? Na palavra de Deus, na autoridade que Deus te deu, meu irmão, como profeta de Deus, como canal de vida, como aquele que recebeu a palavra. Uma vez que você recebeu a palavra, você tem autoridade para comandar, dar esses comandos. Não aceite as coisas. É assim que nós crescemos em fé, e você vai crescendo, e a cura vai vir. Talvez não venha naquele primeiro dia, mas você precisa insistir. Continua comandando, continua. 2, 3, quantas vezes foi necessário? O pastor Luiz estava dizendo, quando ele, antes de mudar para o prédio, que hoje é o prédio sede da nossa igreja, lá em Goiânia, o prédio estava para vender, ele estava num prédio menor. Talvez o prédio deles lá, quando começou a videira, era mais ou menos desse tamanho, talvez um pouco maior, mas era médio.
pouco maior que esse, perto da tela. E ele passava em frente lá onde é hoje, o prédio atual, estava a placa de vendas. Ele falava, passou 1 ano e 4 meses orando lá em frente a esse lugar. Vai ser meu, vai ser meu, vai ser da igreja inteira. Nós vamos mudar para cá. O Senhor vai nos dar esse lugar. É nosso, eu tomo posse desse lugar. Sabe, irmãos, 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Eles passaram para dentro do lugar. Ele não tinha condição, não tinha dinheiro. Era poucos membros. Mas o Senhor deu. Glória a Deus. Ele usou em fé. E dá comando de fé. Quando você exerce a fé que Deus já colocou em você, você está esperando uma fé grande, algo grande. Exerce a fé que já tem no Senhor em você. Você já tem uma fé em você. Exerce comandos para as coisas que você precisa ver na sua vida. Anula aquilo que você não quer ver. O que o diabo tem colocado para atrapalhar a sua vida? Sabe, para atrasar as coisas, para perturbar você. Você tem autoridade para comandar, você não tem que aceitar. Você não pode orar para pessoas mudarem de emprego. Tipo assim, tem alguém que você não gosta do seu trabalho, fala, não, vou orar para essa pessoa, vou tirar essa pessoa daqui. Vou orar para Deus, tirar esse vizinho daqui que pede de mim. Não, nós não temos autoridade sobre as pessoas. Nós temos autoridade sobre o mundo espiritual. Amém, irmãos? A autoridade que Deus nos deu é sobre isso. Eu não tenho autoridade sobre as pessoas, para fazer as pessoas desaparecer ou aparecer. Isso são os feiticeiros que fazem. Nós não. Nós oramos contra as obras do inimigo. Se tem alguém perturbando você, é o vizinho, é um colega de trabalho, é alguém, você vai orar quebrando o poder do diabo na vida dele. Você vai orar por ele. Você vai declarar, vai se converter, vai ser salvo, vai ser transformado, vai ter um encontro com o Senhor, ele vai ter a vida mudada. Eu declaro que ele já é do Senhor Jesus, e começa a abençoar essa pessoa, começa a anular as obras do inferno na vida dele, e você vai ver coisas acontecendo na vida dele, mudanças acontecendo na vida dessa pessoa, e essas mudanças vão impactar você. Amém? O diabo às vezes quer nos fazer sentir desesperados, quer nos fazer sentir desanimados, e ele coloca 1001 situação, irmão, para você se sentir assim, desde uma gripe, desde de uma dor, né? Às vezes ele cria uma situação no seu casamento, com o seu cônjuge, para aquilo se tornar um problema, para que vocês não avancem, para que vocês não desfrutem da alegria, para que vocês não cresçam. Você vai aceitar. Você precisa exercer comandos de fé. Repreender. Ah, a mulher está brava comigo. Ah, o marido está bravo comigo. Vai ficar uma semana, um mês. Não, irmãos. Você não percebeu que é o diabo? Você não percebeu que é o inimigo? Repreenda. Usa a autoridade que Deus te deu. Usa a autoridade. Manda o capeta sair, manda as ações dele ser quebradas, ser anuladas, as armas que o diabo está apontando para você ser quebrada, anulada. Você tem autoridade para isso. Você vai permitir que ele vai ficar apontando para você, agindo no seu casamento, na sua casa, na sua família, nas suas finanças? Não, exerça comando de fé, de autoridade. Amém, irmãos? Amém. Exerça. É como se tivesse um policial. O policial está aí o trem está acontecendo aí, tráfico, né? Briga, confusão, e o policial passa para lá, para cá e ele fala, não vou mexer com isso não, isso é barra pesada. Mas que policial é esse? Tem autoridade não? Mas como é que o policial chega quando ele descobre uma bagunça assim? Ele chega lá pedindo um favor? Uma ovelha ele sabe, né? Ele chega lá já metendo o pé. Mete o pé na porta, mete o pé na biqueira, mete o pé no que está e derruba, mão para trás, no chão e tal. Por quê? Porque ele tem autoridade. Ele tem autoridade. O neguinho não faz bagunça perto de polícia, não. A polícia chega no lugar que está acontecendo lá o tráfico, a casa, que é biqueira. Ele chega, mete o pé na porta, passa para dentro, né, põe todo mundo lá contra a parede, deitado no chão, e sai com todo mundo algemado.
Por que ele faz isso? Porque ele é o bichão? Não, porque ele está investido de autoridade. Autoridade. Por que você está investido? Por que você está investido, meu irmão? É autoridade. Autoridade. Amém. Autoridade. Você não pode permitir que o inimigo faça, pronto, desfaça, faça de novo, age de novo. Não, exerça autoridade. Exerça autoridade sobre o poder do inferno, sobre as crises, autoridade sobre a enfermidade, autoridade sobre essas coisas. Nós não curvamos, a enfermidade até vem, queremos nos parar, mas nós não curvamos, nós levantamos e declaramos: nós somos curados em nome de Jesus. Eu sou curado em nome de Jesus. Eu sou abençoado em nome de Jesus. Eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou prosperar no nome de Jesus. Ninguém vai me prender. Amém, irmãos? É autoridade. Autoridade no nome do Senhor Jesus. Palavra aqui do livro onde nós lemos em Lucas 17. A palavra dizer é um verbo. Lá está direis. Olha para mim, Lucas 17, 6. Essa palavra dizer é um verbo que está no grego, que está no tempo perfeito. Tempo perfeito fala que é uma ação que ela é contínua. Talvez você pense que você tem que falar apenas uma vez, orar apenas uma vez por aquilo que você está querendo. Não é. Você tem que orar até o milagre acontecer. Até acontecer. Até acontecer. Ah, pastor, mas eu estou orando, eu tenho 1 ano, tem 2. Continua orando. Continue orando, quebrando as resistências espirituais. Né? Porque a palavra de Deus está dizendo: respondeu-lhe o Senhor: se tiver fé como um grão de mostarda, direis. Direis, essa palavra direis é um verbo. Aqui ele está no tempo imperfeito. Que direis é o mesmo que está lá em Salmo 91. Direi, Senhor, Ele é o meu rei, meu escudo, meu baluarte. Você fala apenas que o Senhor é o seu Deus uma vez e pronto. Não, nós estamos o tempo todo dizendo: o Senhor é meu Deus. Eu tenho um Deus, eu tenho um Pai, eu tenho um Senhor. Ou seja, algo contínuo. Você está o tempo todo falando, declarando que você tem um Deus, que você tem um Senhor na sua vida, que você tem alguém de autoridade sobre você, que você tem um Pai que cuida de você. E assim também o Senhor está dizendo: direis, direis. Ou seja, você precisa dizer constantemente, até acontecer. Tem algo que aconteceu ainda? A venda do apartamento, a venda da casa, a venda do boi, a venda do carro. O que precisa acontecer na sua vida? Continue dizendo, continue falando até acontecer. Porque quanto mais você fala, mais você está enchendo a sua vida de fé, até acontecer. Não desanime porque você falou e não aconteceu ainda. Continue falando. Então, no 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, Elias fala: tão certo vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja presença eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Deus chama essa oração de oração intensa, uma oração de comando. Oração de comando não é só você ficar só comandando, não. Ou oração, tem pessoas que pensam que oração é você ficar repetindo aquele trecho, sem parar. Ficar só falando: sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, ou em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não. Você percebe que Elias, ele usa autoridade para comandar. Tudo é no nome de Jesus. Tudo é no nome de Jesus. Esse nome ele tem um poder. E esse nome está com você. Mas eu preciso entender que eu estou na presença do Senhor. Que quando você está orando, é quando você entra no seu quarto, quando você está aqui na igreja, não, irmãos. É quando qualquer hora que você está liberando uma palavra, você lembrou de algo, você recebeu uma notícia ruim,
Você precisa liberar a palavra. Você precisa saber que naquele momento você está na presença do Senhor. E nessa presença as coisas acontecem. Na presença do Senhor é onde o sobrenatural acontece. Quando você está nessa presença, entende que está nessa presença, quando você libera a palavra, pode ter certeza que o sobrenatural do Senhor vai acontecer de acordo com a sua palavra. Amém, irmãos? Amém. Por quê? Porque você entende que está na presença daquele que faz todas as coisas. Então você está declarando o quê? Uma palavra na presença de alguém. Essa oração intensa é quando você fala carregado de fé, carregado de convicção, sabendo que aquilo que você está falando está baseado na palavra. Tem alguém com você que está chancelando aquela palavra que você está liberando. Deus chancelou a palavra de Elias. Ele falou: eu estou falando e de acordo com a minha palavra não vai acontecer nada, não vai chover. E Deus chancelou o que Elias disse. Deus chancelou, Deus assinou embaixo. Por quê? Porque Elias estava na presença de Deus, então ele estava falando algo aleatoriamente. Era algo baseado na palavra que Deus não havia liberado. A sua oração é também intensa quando você libera. Eu lembro de algo, estamos caminhando já para o final. Um dia nós estávamos, era o início da nossa rede lá em Goiânia. De ontem, mais a Simone lembra dessa história, fato verídico. E nós estávamos ali, eu estava de férias, e eu coloquei, falei: não, eu tenho 8 discipuladores que andam comigo, são mais de 20 líderes, né, uma rede com mais de 150 pessoas. Falei: nós temos um encontro para fechar, mas eu saí de férias, porque as férias já era escalonada, a gente não escolhia o dia que ia sair de férias, né? A igreja já estabelecia, mas eu ia ter encontro na semana que eu voltasse, como se eu voltasse amanhã, segunda-feira, no sábado, na sexta-feira já começava o encontro. Aí eu coloquei um discipulador dos mais velhos que já tinha andado comigo outras vezes, já era dos mais velhos, já tinha mais de 10 anos de discipulado, experiente. Falei: você vai ficar por conta de conduzir as orações para o encontro, de mobilizar a rede para nós fechar o nosso encontro. 50 de inscrição de líder, 50 de inscrição de encontrista, 70 de encontrista e 50 de líderes. Beleza, fui de férias descansar, deixei por conta dele. Quando eu volto na segunda-feira, eu voltava de férias na terça, mas eu resolvi voltar na segunda. Falei: vou participar da oração hoje, lá com os irmãos. Quando eu entro no carro, estava com minha esposa. Eu entro no carro, ligo para esse discipulador, falei: como é que está o encontro aí? Está fechado já? Como é que está? Falei: pastor, nós temos 3 inscrições de líderes e 5 inscrições de encontrista, para quem precisava de 70. E lá é cheio de regra, né? Se você chega na quarta-feira, você tem 20 inscrições, seu encontro é cancelado. E ter um encontro cancelado é uma vergonha para o pastor, é uma vergonha, né? Uma rede grande. Então, aqui me enfureceu. Ele falou: mas o fulano disse que não fez a inscrição dele porque ele não sabe se vai ter encontro. O outro ciclano falou também que não fez inscrição porque não sabe se vai ter encontro. Está todo mundo esperando o senhor para ver se vai cancelar o encontro. Aquilo me encheu de indignação. Eu estava dentro do carro, fui, né, acelerado lá para o prédio, com raiva. Mas estava com raiva mais do capeta, porque ele gera esses conflitos também dos irmãos. E eu fui para lá, eu cheguei e comecei a orar. Tinha um gado pingado de irmãos ali para orar, uma rede de mais de 250 pessoas, um gado pingado orando. Depois chegou o discipulador, chega outro irmão. E eu falei: nosso encontro não vai ser cancelado, nós vamos fazer, mas nós vamos fazer com aqueles que não têm medo, não são os tímidos. A obra não é feita com medrosos nem com tímidos, são feitos com aqueles que se posicionam, são aqueles que têm convicção do que está fazendo, e nós vamos fazer. Eu liberei uma palavra, eu li uma palavra que estava lá sobre Deus me deu na hora a palavra lá, que foi de Gideão, 300 homens, venceu um exército enorme, 2, 3 exércitos, com 300 homens. Falei: nós vamos fazer o nosso encontro, nós vamos fechar esse encontro, nós vamos ser o melhor encontro que nós tivemos. Estava no início da rede, sabe, irmãos, eu liberei uma palavra naquele momento ali, liberei uma palavra no meio da rede que estava ali,
tinha poucos irmãos orando naquele dia, os discipuladores estavam lá, estavam orando, olhando um para o outro. Eu falei, agora se vocês não fizerem a inscrição, você vai fazer, e você que tem inscrição, seu Deus vai te dar pessoas, e você vai fazer as inscrições amanhã, aqui você pode vir fazer as inscrições. Irmãos, não foi nada não. Quando foi quarta-feira, será a nossa segunda-feira, quarta-feira, nós estávamos com nossas inscrições de encontristas fechadas. Nós estávamos com o nosso encontro fechado. Glória a Deus. Fechado. Por quê? Quando você libera uma palavra baseada no que Deus já disse. E o que Deus disse? Deus disse para ter encontro? Disse, irmãos. Mas Ele disse que a vontade dele é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade, que todo homem seja salvo. E o encontro é o quê? É salvação. É salvação. Falei, ninguém vai ficar de fora. Deus já separou pessoas para esse encontro, não vai ficar. E não ficou. Nós fizemos um grande encontro naquele dia. Grande encontro. Eu sei que eu não sei se Elias sentiu isso, mas a Bíblia, Tiago está falando aqui que Elias tinha um sentimento como nós. Os irmãos do louvor já podem subir. Eu fiquei pensando, depois que eu liberei a palavra na segunda-feira lá, eu falei, vai ter um encontro, não vamos fechar, vai ter, motivei os irmãos, falei, vai ter, todo mundo saiu dele motivado, mas aí veio aquele negócio lá na sua mente, e se não ter? E se não fechar? Aquela vozinha ficou no ouvido, e se não ter? E se não fechar o encontro? Você vai passar vergonha. Você é o pastor da rede, você assumiu a rede agora, e não fecha o encontro, e você falou que vai fechar, você empenhou a palavra, você vai ficar desmoralizado. Eu sei que quando você ora por coisas grandes na sua vida, impossíveis, o inimigo ele vem com essas mesmas falácias. Você não vai ser curada, seu casamento tem mais jeito, sua vida não tem mais jeito. Olha para você, olha para as suas coisas, olha para o seu passado. Você nunca vai mudar, nunca vai ter jeito, nunca vai ter mudança, nunca vai ter prosperidade para você, nunca vai ter cura para você. Essas falácias do diabo. E você precisa mais uma vez se levantar e dizer: sai em nome de Jesus, eu te repreendo. Cala tua boca, Satanás, porque você tem autoridade para desfazer as palavras do diabo, para desfazer os ataques do diabo. Nós temos autoridade, irmãos. Ele vai querer dizer, ele vai querer me passar vergonha, falar, você vai ficar envergonhado para mim. Eu falei, não, o Senhor é poderoso, não fiz nada diferente, só falei o que a palavra de Deus fala, só declarei o que a palavra de Deus diz. Só isso, só isso, só isso. Nós não comandamos pessoas, mas nós comandamos os espíritos malignos da doença, o espírito da separação, do suicídio, da depressão, da ansiedade. Nós comandamos, nós temos autoridade. Você tem autoridade no nome de Jesus, irmãos. A autoridade que Deus te dá é para você usar a palavra, declarar a palavra que o Senhor tem falado. Tiago fala da oração eficaz. Tiago, versículo 5, capítulo 5, versículo 16. Ele diz: muito pode, por sua eficácia, o que? A oração do justo. Muito pode, eficácia, a oração do justo. Essa palavra eficácia do grego é energeu, que então deriva a palavra energia. Fala de energia, de poder. Não faça não, mas se você triscar uma dessas tomadas aqui, você vai tomar um choque violento. Por quê? Porque tem energia. E essa energia que está nesses cabos é o que dá poder para essas coisas funcionarem no Islã, tudo acontecer. Quando nós oramos também com essa energia, com esse poder, com essa eficácia, as coisas acontecem também. Por isso que a Bíblia diz, ela não está dizendo que Deus vai ouvir sua oração, irmãos.
no dia que você melhorar, no dia que você mudar, no dia que você fizer isso, no dia que você fizer aquilo, no dia que você deixar alguma coisa. Não, ele está dizendo, muito pode, ou seja, tem muito poder, por sua eficácia, a oração do justo. Fala assim, eu sou justo. Fala, eu sou justo. Eu sou justo. Eu sou justo. Eu sou justo. Então a sua oração tem poder. A sua oração tem poder. A sua oração, ela tem poder para fazer as coisas acontecer na sua vida. A sua oração tem poder, tem eficácia. Então ore a palavra. A oração que tem eficácia é quando você libera a palavra que Deus já liberou. E Deus já liberou todas as coisas que você precisa, você pode pedir a Ele. Você precisa de uma casa, você precisa de um carro, você precisa de uma cura, de um milagre, algo sobrenatural acontecendo, sua conta bancária transbordando, as dívidas sendo pagas, as coisas acontecendo, rompendo, negócios vindo na sua direção. Eu tenho declarado uma palavra aqui. Talvez nem todos creiam, mas eu creio e vai acontecer porque eu creio. Nós seremos uma igreja de homens e mulheres prósperos, ricos. Nós seremos uma igreja grande nessa cidade. Nós seremos uma igreja prevalecente nessa cidade. Esse não é o nosso prédio, irmãos. Nós estamos aqui, mas esse não é o nosso prédio. Acabou a Bíblia aqui. Então talvez você chegue aqui e você pense que esse é o nosso prédio. Não é. Nós estamos aqui por um tempo, mas o Senhor já preparou para nós o nosso novo prédio, com salão grande, salas, visualiza salas para cursão, CTL, salas para nós termos a escola primeira dessa cidade, ter o nosso instituto social, um salão, uma igreja grande, bonita. O Senhor vai visitar. Por quê? Porque eu creio. E se você crê, você sabia que a Bíblia fala que não é oração de muitos, então você precisa que muitas pessoas orem. Talvez as pessoas que estão perguntando, mas teve uma oração que foi feita aí, fez conexões, internet, pessoas de muitos lugares oraram por aquele mesmo pessoa e Deus não ouviu. A palavra diz, o Senhor diz que quando 2 ou 3 concordarem sobre alguma coisa, sobre qualquer coisa, o Senhor fará. Ele não está falando de uma grande multidão, mas se tiver alguns homens e mulheres aqui que concordam comigo e tem essa mesma fé, essa mesma intensidade de crer, nós seremos uma igreja de irmãos próximos. Talvez hoje você está trabalhando de empregado, mas Deus vai te dar uma empresa. Talvez a sua empresa hoje é pequena e você pensa que é só isso, mas se você crer, se apropriar da palavra, você vai ter uma empresa tão grande nessa cidade e vai empregar tantas pessoas, porque nós estamos aqui para abençoar essa cidade. Nós estamos aqui para abrir portas de emprego. Nós estamos aqui para ver essa cidade crescer. Nós estamos aqui para ver essa cidade deslanchar. Sabe, irmãos, nossos jovens têm lugar para trabalhar. Não é só trabalhar para ganhar um salário, não. Trabalhar para ganhar um salário, 2, 3, progredir na carreira, chegar a uma gerência, chegar a uma diretoria, ter empresas grandes, indústria. Porque nós somos a igreja que vamos orar e Deus vai prosperar, irmãos, aqui nesse lugar. Nós vamos precisar para construir o nosso prédio, no mínimo aí, 1,5 milhão. 1,5 milhão. Se nós formos falar de dízimo, 1,5 milhão é o dízimo de 15 milhões. Você quer 15 milhões passando na sua conta? Quantos milhões você quer passando na sua conta? Quantos?
Você quer ser participante dessa obra? Você quer ser participante desse mover? Esse é para quem crê. É para quem crê como Elias. É oração eficaz. Eu estou falando. E se você crê, você vai ver coisas sobrenaturais acontecer. Vamos ficar de pé nesse momento. Hoje é dia de você mudar a sua palavra, a sua declaração. Talvez você tenha gastado mais tempo reclamando, murmurando. Mas uma oração eficaz é uma oração de
declaração, declarando: eu sou curado, a minha casa é curada, a minha casa é guardada, minha vida financeira é próspera, a minha conta bancária é bendita. Eu estou declarando uma porta aberta para mim nesse lugar. Há uma empresa nesse lugar para mim. Você pode passar nessa cidade, irmãos. Exerça fé. Se você não quer ter empresa nesse lugar, para lá, fala: eu vou ter empresa nesse lugar. Tem um lote para vender, tem um galpão para vender. Você quer abrir uma empresa, quer abrir um negócio. Estou te falando de algo. O que é uma declaração de fé? Você passar por 1, 2, 3 vezes, não sei quantas vezes, quanto tempo, mas até aquilo acontecer, se é de Deus para você, você precisa declarar em fé. Declarar em fé. Elias estava ali diante do sacerdote Baal, e eles iam orar. O sacerdote Baal orou quase o dia inteiro, nada aconteceu. Elias orou, falou com o Senhor, e o fogo do céu desceu e consumiu o holocausto, o altar que estava ali, a pedra, a água que lambeu a terra. O fogo desceu ali. Quando você ora cheio de fé, de autoridade, confiado que está na presença do Senhor, algo sobrenatural vai acontecer. Não tem como não acontecer, não tem. Então que nessa semana você possa declarar em fé. Não faça declaração qualquer, faça declaração de fé baseada na palavra, e chama a existência. Comece a chamar a existência coisas da sua vida, que você vai ver transformações acontecendo na sua vida nos próximos dias, nos próximos anos. Mas comece agora a declarar. Tem coisas que é para hoje, tem coisas que é para amanhã, tem coisas que é para daqui a ano que vem, mas você precisa declarar em fé. Feche seus olhos, comece a declarar o Senhor nessa noite, para encerrarmos. Declara. O que você quer do Senhor nessa noite? O que você quer? O que você precisa? Para a sua casa, para a sua família, para o seu futuro, para os seus projetos, para os seus sonhos. Declara hoje. Você não vai orar: Deus, me ajuda, Deus, me ajuda. Não, declara. Comece a declarar. Comece a declarar. Declara prosperidade. Declara, Deus, vida próspera. Declara, Deus, poder do Senhor sobre os irmãos. Oração respondida. Meu Deus, que eles possam, Deus, se apropriar das promessas do Senhor. Que eles possam declarar em fé aquilo que eles querem. Meu Deus, haja clima na sua casa, de carros, negócios feitos, empresas abertas. Meu Deus, portas abertas de trabalho. Meu Deus, crescimento financeiro. Eu declaro sobre eles, meu Deus, um tempo novo, um tempo de abundância do céu sobre eles. Meu Deus, que eles possam declarar, e tudo que eles declarar, o Senhor vai chancelar, vai assinar embaixo, confirmando que tudo é liberado, porque Ele já está no consumado. O Senhor já nos deu todas as coisas, nós estamos confiando em tudo que o Senhor já nos deu, no nome de Jesus, na autoridade do nome do Senhor. E a nossa autoridade nós declaramos: nós somos benditos, nós somos abençoados, nós somos a igreja próspera nessa cidade, nós seremos milhares nessa cidade. Oh Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos, eu declaro, em breve teremos um prédio próprio. Oh Deus, em breve nós teremos condições, oh Deus, para grandes coisas nessa cidade. Em breve nós teremos, oh Deus, a nossa escola que tem nesse lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que não há impedimento. Não há impedimento para a sua palavra se cumprir, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Para ser o meu aproprio nessa noite do poder, da unção, da presença do Senhor na minha vida, porque toda vez que eu declarar a minha oração, eu estarei na presença do Senhor. E nessa presença, o sobrenatural acontece.
serei testemunha popular de muitos milagres na minha vida, por causa da minha palavra de fé sendo liberada, em nome de Jesus. Senhor, salve de palmas para o Senhor Jesus. Cumprimento o irmão que está do seu lado, libera uma palavra de poder sobre ele, de unção. Claro que a oração dele vai ser respondida nesses dias, que a autoridade de Deus sobre ele, ele é capacitado no poder dos céus. Estamos encerrados por hoje, uma semana poderosa em nome de Jesus. Sexta-feira tem orações para as mulheres